Esta é a história do dia da Rádio Observador. Porque quer Montenegro ocultar dados sobre as casas? A notícia dá conta que Luís Montenegro disse não à divulgação pública do número da matriz dos seus 55 imóveis. Agora, o gabinete do Primeiro-Ministro vem esclarecer que não é bem assim. Não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro pede a não divulgação de dados sobre a declaração de rendimentos. Aconteceu com o caso Spinum Viva. Luís Montenegro não queria revelar os clientes da empresa familiar. E acontece agora com a matriz predial dos imóveis que possui. Apesar de ter pedido para ocultar esse dado, a informação ainda está, na verdade, disponível para consulta. Por que é que isso acontece? E o que permite saber este número da matriz predial? Vou falar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 4 de setembro. Olá, Miguel, bem-vindo. Olá, João. Este caso surgiu no passado fim de semana após uma notícia, avançada inicialmente pelo jornal Correio da Manhã, de que o Primeiro-Ministro teria impedido o acesso ao número de matriz predial de 55 imóveis que tinha declarado à entidade para a transparência. Vamos só contextualizar o que é que está aqui em causa e o que é que este número de matriz predial permite saber. Vamos começar pelo início. Luís Montenegro pediu que o número da matriz fosse ocultado em todos os prédios urbanos. Portanto, de uma forma mais simplificada, em todas as casas que pertencem a Luís Montenegro ou a sua família mais próxima. Estamos a falar de 6 prédios urbanos. E o pedido foi para esses, não é? O pedido foi para esses. A entidade para a transparência, por motivos técnicos, não consegue fazer a distinção entre prédios urbanos e prédios rústicos e, portanto, a partir do pedido de Luís Montenegro ficaram indisponíveis as matrizes respeitantes aos 55 prédios urbanos e rústicos que compõem o património de Luís Montenegro. Essa é uma questão. Depois, o porquê darmos tanta importância à matriz predial. Com o número dessa matriz e com a referência à freguesia, é possível consultar a certidão de registro predial de um determinado imóvel. Ao contrário de uma caderneta predial, esta certidão pode ser consultada por terceiros, não está apenas disponível ou acessível ao proprietário e aos representantes legais, e contém todas as principais informações jurídicas sobre determinado imóvel. Estão registados os titulares, anteriores e atuais, e está também registado todo o histórico de encargos e transações do mesmo. Por outras palavras, através desta certidão podemos perceber, no caso em concreto, a quem é que Luís Montenegro comprou uma determinada casa e, eventualmente no futuro, a quem é que a poderá vender. É importante dizer uma coisa, mesmo com o pedido, ou mesmo depois do pedido de Luís Montenegro, é possível, através da consulta de documentos, ter acesso à descrição da tipologia de todos os imóveis de Luís Montenegro, no caso de serem prédios urbanos, se servem para a habitação ou comércio, a área do imóvel, a freguesia e o concelho desse mesmo imóvel, assim como o valor patrimonial dessa casa, ou seja, aquele valor que é utilizado para o cálculo do IMI e que sabemos todos está muito longe de representar o valor de mercado, mas ainda assim temos uma noção global, e essa noção existe, do património de Luís Montenegro. Portanto, é errado, ou é simplista, melhor dizendo, sugerir que Luís Montenegro escondeu o seu património. O património de Luís Montenegro é possível ou é passível de ser acedido mediante requerimento apresentado na entidade da transparência. Mas há aqui uma questão relevante em relação à matriz predial. É verdade que já foram feitos muitos trabalhos, aqui mesmo no Observador, ainda a propósito das eleições legislativas, em que se escrutinava o património de Luís Montenegro à data de hoje, que não mudou muito. Os tais 50 imóveis
Os tais 50 prédios urbanos e rústicos já existiam em maio, quando o Observador fez esse trabalho, Sim. e continuam a existir. Portanto, a questão está mais ou menos resolvida ao dia de hoje. Agora, se esta regra valer para o futuro, se for impossível consultar a matriz predial, e se porventura Luís Montenegro vender uma casa ou comprar uma outra casa, vai ser muito difícil perceber, por exemplo, a quem é que vendeu a Luís Montenegro a casa, ou a quem é que comprou, ou quanto é que custou, qual foi o valor de mercado desse imóvel. Portanto, nesse aspecto, o escrutínio, sem o acesso à matriz, o escrutínio torna-se muito mais difícil. Mas então, assim sendo, que explicações é que foram dadas pelo Primeiro-Ministro ou pelo Gabinete do Primeiro-Ministro para esse pedido de ocultação dos números da matriz predial? O Gabinete do Primeiro-Ministro justificou logo no domingo último que este pedido para que fossem ocultados os números das matrizes referentes aos prédios urbanos, portanto às casas, servia ou tinha como objetivo garantir, e estou a citar, a proteção de dados pessoais sensíveis que permitam identificar as moradas de habitação própria e da família de Luís Montenegro. Dizia ainda o Gabinete do Primeiro-Ministro que a divulgação pública desses dados poderia constituir um risco acrescido para a segurança do Primeiro-Ministro e da sua família e, por conseguinte, implicaria a mobilização de meios de segurança pública que se revelam, alega o Gabinete do Primeiro-Ministro, impraticáveis e dispendiosos para o erário público. Numa palavra, ou numa expressão, foi tudo por uma questão de segurança, alega Luís Montenegro. Mas também há aqui uma questão, é que na realidade, na verdade, nenhuma destas localizações das casas de Luís Montenegro, estamos a falar desses imóveis urbanos, é um segredo público, certo? É verdade, e é este aspecto que causa alguma estranheza nesta súbita preocupação de Luís Montenegro. Se pensarmos na Casa de Espinho, foi alvo de uma série de reportagens e de imagens do local, é facilmente identificável. Luís Montenegro, ele próprio, deu entrevistas a partir da sua Casa de Espinho. Enfim, o argumento da segurança acaba por, neste caso concreto da Casa de Espinho, estar um bocadinho esvaziado, porque quase qualquer pessoa que assim o queira consegue localizar o imóvel, e o mesmo se aplica ao duplex que Luís Montenegro tem em Lisboa, não só porque também já foi alvo de muitas notícias, mas também porque é público e sabido que Luís Montenegro escolheu a rua, a Travessa do Pessoalo, onde vive Aníbal Cavaco Silva, para residir em Lisboa. Isso já foi também referido várias vezes em muitas reportagens. Há muitos anos que se fala dessa coincidência de Luís Montenegro viver na mesma rua do que Aníbal Cavaco Silva. Portanto, nestes dois casos que servem ou que são casas que são mesmo de Luís Montenegro, as suas localizações são perfeitamente conhecidas. O que não invalida que o Primeiro-Ministro, por algum motivo, queira agora reforçar a sua segurança. Mas isso pode ser dito ao mesmo tempo que se reconhece que estas moradas são perfeitamente do conhecimento público. Já regressamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Na segunda parte vamos falar de outro caso em que o Primeiro-Ministro limitou o acesso a informações da declaração de rendimentos, o caso Spinum Viva. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso. Agora, o que o Observador descobriu, através de um trabalho do jornalista Miguel Pereira Santos, é que, na verdade, e pelo menos por enquanto, ainda é possível ter acesso a essas informações que o Primeiro-Ministro pediu para ocultar. Como é que isso acontece? Este é o dado mais estranho e foi um dado com que nos deparamos quando estávamos a olhar para a documentação. Se virmos as declarações, a grande maioria das declarações entregues por Luís Montenegro, atuais e antigas, pode ler-se um aviso que resulta do tal pedido de Luís Montenegro, que há dados indisponíveis por pedido de oposição por parte do titular.
Portanto, Luís Montenegro pediu objetivamente que aqueles dados não fossem do conhecimento público. Porém, na declaração de rendimentos mais recente de Luís Montenegro, e que é possível consultar mediante pedido no portal da entidade para a transparência, e esta declaração foi entregue no dia 1 de agosto de 2025, temos acesso a essa mesma informação. Portanto, o número da matriz, ou os números das matrizes, os tais que Luís Montenegro queria ocultar, continuam disponíveis. Nós confrontamos o Tribunal Constitucional com essa aparente discrepância e a resposta foi: as declarações únicas do titular em que surgem os números das matrizes não constituíram objeto de pedidos de oposição. Portanto, esta resposta, e é uma interpretação que podemos retirar daqui, esta resposta do Tribunal Constitucional leva-nos a crer que, por algum motivo, Luís Montenegro, nesta declaração, que repito é de 1 de agosto de 2025, se esqueceu, porventura, de pedir que aqueles números fossem ocultados. O que, de alguma forma, esvazia o argumento da questão da segurança. E também não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro limita o acesso a informações da declaração de rendimentos. Já tinha acontecido quando a polémica com a empresa familiar Spinum Viva foi, de resto, o caso que precipitou as eleições antecipadas, que acabariam por acontecer a 18 de maio. Ora, esta averiguação preventiva à Spinum Viva foi aberta já em março. Na altura surgiu depois de 3 queixas anónimas enviadas à Procuradoria-Geral da República. Todos estes meses depois está tudo na mesma. Quer dizer, do que é público ou do que é de conhecimento público, parece estar tudo na mesma. Tivemos esta semana Amadeu Guerra, Procurador-Geral da República, a prometer que teria em breves novidades sobre o caso Spinum Viva. Mas sem avançar um prazo. Sem se comprometer com um prazo. E disse estar a avaliar os meios necessários para terminar a investigação. Ora, isto pode dizer muita coisa. Neste momento nem sequer existe um inquérito. É esta figura da averiguação preventiva. Sabemos que com Pedro Nuno Santos um caso mais ou menos da mesma natureza, embora com contornos diferentes, foi arquivado, não teve sequência. Não sabemos se esta averiguação preventiva a Luís Montenegro pode ou não resultar no inquérito, na abertura de um inquérito por parte do Ministério Público. Ou então pode ter o mesmo desfecho que o caso de Pedro Nuno Santos conheceu. Estamos naturalmente na expectativa de perceber o que vai acontecer. Amadeu Guerra prometeu em breve novidades. Veremos quão breve isso será. Miguel, e olhando para tudo isto, é compreensível que uma pessoa num cargo público queira ocultar informações sobre património ou negócios? Ou seja, parece-me que há aqui 2 questões. Por um lado, essa possibilidade de facto está prevista na lei, é uma garantia dada por lei, através de um pedido, que foi o que Luís Montenegro fez à entidade para a transparência, que depois foi aceito. Por outro lado, ao não serem reveladas esse tipo de informações, isso não pode também limitar no futuro o escrutínio, enfim, não só do Primeiro-Ministro, como de outras pessoas, eventualmente em cargos públicos? A resposta é complexa. Falando das 2 vertentes e das 2 dimensões da nossa conversa, ainda sobre a questão do património, Luís Montenegro não está a ocultar património. Nós conhecemos, através das declarações que o Primeiro-Ministro entrega, os imóveis que tem, a tipologia dos imóveis. Há um acesso a uma série de informações. Portanto, não é inteiramente exato dizer que Luís Montenegro está a ocultar património, porque não o pode fazer. Sobre os negócios, enfim, não temos tempo de passar em revista todos os avanços e recuos, todas as revelações do caso Spinum Viva, mas chegados até este ponto, e numa altura em que já se conhecem largamente os clientes de Luís Montenegro, coisa que o Primeiro-Ministro não queria, como nos recordamos todos, o que agora Luís Montenegro alega é que não, está muito limitada a revelar informação que diz respeito não apenas ao próprio, mas também às relações que estabeleceu com esses clientes. Portanto, há um conflito
há um conflito entre o dever de publicitar determinada informação e o dever de reserva da vida de Luís Montenegro como empresário. Indo concretamente à tua pergunta, se é ou não compreensível que uma pessoa que ocupa um determinado cargo público queira manter alguma informação sob reserva. É um equilíbrio difícil de se encontrar, porque é evidente que estas pessoas que estão ou que ocupam determinados cargos de responsabilidade estão sob uma exigência maior de transparência. É assim, e é bom que assim seja, mas é difícil traçar com régua esquadro o limite razoável para o exercício de raio-x, ou, numa palavra mais pesada, de voyeurismo. Não me parece que estejamos aqui perante casos flagrantes. Conhecer a matriz dos prédios de Luís Montenegro, neste momento, não me parece que seja uma questão muito complicada, nem que venha daí, como o Primeiro-Ministro alega, um perigo para a sua segurança e a segurança da sua família, porque os imóveis já são conhecidos. Mas, pensando em abstrato, é difícil dizer que toda a informação deve ser pública ou que toda a informação deve ser reservada. Há uma espécie de bom senso que deve sempre mediar esta discussão. É verdade que os titulares de cargos públicos estão e devem estar obrigados a outro tipo de exigências, mas também não podemos exigir tudo a um político sob pena de ninguém qualificado, naturalmente, querer ocupar determinados cargos sob o risco de ver a sua vida completamente devassada. Portanto, o equilíbrio não é, aqui falando num plano abstrato. O equilíbrio não é fácil, deve imperar o bom senso, e não há uma resposta certa. Acho que a experiência tem-nos dito que quanto maior transparência, melhor, mas haverá algum limite a existir, o limite do razoável, daquilo que podemos exigir a uma pessoa que se presta ou se dispõe a prestar um serviço à causa pública. Obrigado, Miguel. Obrigado, João. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. A terminar, 3 coisas a ter em conta esta quinta-feira. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reúne-se por videoconferência com os responsáveis da Comissão Europeia e da NATO e os líderes da Alemanha, França e Reino Unido. O objetivo é debater os avanços sobre as garantias de segurança do país num futuro pós-guerra. E deixo-lhe ainda uma outra sugestão. Hoje começa também o Amadora em Festa, festival que comemora todos os anos o aniversário da cidade. Conta com espetáculos de música e de dança, uma festa do livro, exposições, arte urbana, concertos ao ar livre, eventos desportivos e várias outras atividades. Decorre até ao dia 14 de setembro. Esta foi a história do dia. No início deste episódio, ouvimos um som da TVI. A sonoplastia é de Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.